A tempestade cessar, nome sublime, nome de glória, nome que restaura a alma, dá forças pra caminhar. Mais doce que o mel, tem poder e glória. Teu nome, Jesus, leva um pecador ao céu, traz vitória em teu nome. Os feridos são poder pra mudar minha história. Nome tão lindo, nome de Cristo, nome que acalma o mar, faz a tempestade cessar. Nome sublime, nome de glória, nome que restaura a alma, dá forças pra caminhar. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, tem poder e glória. Teu nome, Jesus, leva o pecador ao céu, traz vitória em teu nome. Os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar minha história. Oh, oh, oh. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, tem poder e glória. O teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, tem poder e glória. Teu nome, os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar minha história. Jesus, Jesus. Ninguém define, ninguém pode explicar. Pra conhecer você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta.
Descobre vida quem experimenta. Se fosse flor seria primavera, muito além do que a gente espera. Se fosse gota já me bastaria, mas é um mar, eu quero mergulhar na graça. Na graça. Pa para pa 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 para pa 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 para pa pa para pa pa para pa pa pararará. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, seu amor por mim não falha. Sua graça é maior que a vida. Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça. Ninguém define, ninguém pode explicar. Pra conhecer você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta. Descobre vida quem experimenta. Muito além do que a gente espera. Mas é um mar, eu quero mergulhar na graça. Na graça. Pa para pa 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 para pa 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 pa.
Muito boa noite para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Como nosso coração se alegra em poder estar aqui nesta noite para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Essa palavra tão boa, essa palavra que edifica tanto o nosso coração, né? E mais, passando por esses momentos tão difíceis que nós estamos enfrentando, nada melhor do que a gente buscar na palavra de Deus aquela orientação segura, aquele encorajamento que nós precisamos tanto para vencer todas essas dificuldades. Você seja bem-vindo. Como é bom ter você aqui com a gente, porque esse tempo é um tempo muito bom de revigorar as nossas forças, de estarmos olhando para a palavra de Deus, para que através da palavra de Deus nós possamos ser fortalecidos nesses momentos tão difíceis, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família. Esse é uma transmissão online desse estudo bíblico que nós estamos fazendo neste instante, aqui na nossa Igreja Presbiteriana Central de Presidente Prudente, e eu quero convidar você para que esse tempo seja também um tempo de reverência, onde nós vamos abrir a palavra de Deus, estudar, onde nós vamos orar, onde nós vamos escancarar o nosso coração para dizer o quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós queremos desenvolver a nossa intimidade com Ele. É muito bom ter você aqui com a gente, viu? Se sinta muito bem no nosso meio, que você possa, de fato e de verdade, também compartilhar esse culto, essa transmissão online com outras pessoas também, da sua família, aí através do seu WhatsApp, tá certo? Para que esteja participando conosco, seja um tempo muito bom de adoração ao nosso Deus e de crescimento na palavra do Senhor, ok? Tá bom, vamos começar orando então. Nada melhor do que a gente falar com Deus, né? Feche seus olhos, mesmo você estando aí na sua casa, acompanhando, para que nós possamos pedir a bênção de Deus sobre nós no decorrer de todo esse estudo da palavra de Deus. Muito obrigado, Pai amado, porque temos, ó Deus, a presença do Senhor conosco. E é maravilhoso, Deus, e confortador para o nosso coração, nós estarmos, ó Deus, ávidos por desfrutar cada dia da Tua presença. Eu agradeço, Deus, imensamente pela vida de cada irmão, cada irmã que nos assiste agora. Obrigado, ó Deus, pela tecnologia que nós temos. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque através dessa transmissão online, o Senhor nos dá, ó Deus, oportunidades maravilhosas de crescer na Tua palavra, de aprender do Senhor, de estarmos, ó Deus, nesse tempo que nós estamos enfrentando, crescendo em Ti, ó Pai, aprendendo mais do Senhor, e como que isso faz bem para o nosso coração. E eu Te agradeço, ó Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa, ó Deus, que nos acompanha agora, que o Teu Santo Espírito, Deus, fale profundamente ao nosso coração, e que, ó Deus, nesse tempo que vamos permanecer juntos, seja um tempo muito bom para o nosso crescimento. Eu Te agradeço por isto, e pedimos, ó Deus, a Tua bênção para este estudo da Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, gratos por isto, em nome de Jesus, amém. É muito bom a gente estar aqui juntos, e é muito bom também quando a gente abre a palavra de Deus, né? Então eu gostaria que você pegasse então a sua Bíblia neste momento, e você pudesse abrir a sua Bíblia aí, ou então aí no seu celular, abrindo a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele fala nos primeiros versículos sobre a volta de Cristo, fala sobre a necessidade de nós estarmos vigilantes, precavidos contra o que possa acontecer, e a partir do versículo 12, ele vai trazendo a nós alguns preceitos muito importantes, mas eu gosto demais desse preceito, aquilo que ele fala para nós no versículo 18, então 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, eu tenho certeza que você que ama a palavra de Deus, já teve o privilégio de estudar a palavra de Deus, você já conhece esse versículo, mas ele diz assim, olha só, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, né? Em tudo
dai graças. Então, em todas as situações, como povo de Deus, a gente precisa aprender a dar graças, né? Eu sei que é muito difícil, mas você já fez isso, já agradeceu a Deus por esse tempo que nós estamos passando? É um tempo de oportunidade para nós crescermos no Senhor, o tempo de nós estarmos mais juntos com a nossa família, um tempo de parar um pouquinho e entendermos a necessidade de nós nos desapegarmos das coisas desse mundo, né? Porque daqui a gente não leva nada mesmo. Mas o mais importante é que o que Deus requer de mim e de você é que nós possamos em tudo dar graça, em tudo dar graça. E eu quero, de maneira especial, dar graças a Deus por esse dia. Eu louvo a Deus porque há 56 anos atrás, Deus deu a bênção do meu nascimento. Eu louvo a Deus muito pela minha vida, agradeço a Deus porque nesses anos de existência Deus tem dado para mim muito mais do que eu mereço, né? A minha família, louvado seja Deus pela minha esposa, pelos meus filhos, agradeço a Deus pelo ministério que Deus me chamou, louvo a Deus muito pela a igreja que Deus tem me confiado aqui em Presidente Prudente. Eu louvo a Deus pela vida de todos os presbíteros, todos os diáconos, toda a liderança da igreja, louvado todos os membros, louvado seja Deus, e que a manifestação do meu coração hoje é de gratidão pelo que Deus tem feito por mim, e eu louvo a Deus porque não somente a gente vê a ação de Deus, mas vê também o cuidado dEle em revelar o seu amor para com a minha vida. Eu louvo muito a Deus por isso. Esse dia tem sido um dia muito abençoado, apesar de tudo que nós estamos enfrentando, né? Mas eu quero agradecer aqui a manifestação de amor, de carinho, de toda a Igreja Presbiteriana Central de Presidente Prudente, os irmãos. Também louvo a Deus por todas as igrejas que nós passamos. Vários irmãos também já puderam externar a felicitação, o parabéns pelo meu aniversário. Louvado seja Deus por isso. E como é bom a gente agradecer, né? Eu louvo muito a Deus por isso e quero expressar aqui a minha gratidão a Deus pela forma com que Deus tem conduzido a minha vida nesses anos de existência. Acima de tudo, agradeço ao meu Deus, porque Ele é o Deus da minha vida. Se hoje Deus tem me dado o privilégio de viver e de ser um instrumento dEle, é porque pela misericórdia de Deus, eu agradeço muito ao meu Deus por isso. Mas como é bom a gente agradecer, né? Mas a palavra de Deus também, ela nos mostra que não somente a gente precisa agradecer, a gente sabe disso, em tudo é graça, mas gostaria que você que abriu em Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 5, 18, que você pudesse ir lá para o livro de Salmos, no Salmo de número 34, vamos abrir lá. O livro de Salmos é tão bom para o nosso coração, né? Salmos vem trazer a nós assim um conforto tão grande, nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldades. Mas Salmos também, no Salmos 34, olha o que diz no versículo de número 6 a 10. Salmos 34, versos 6 a 10. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Salmos 34, versos 6 a 10. Quando ele fala assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Olha esse versículo 7, coisa tremenda. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha o versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Meus irmãos, esse Salmo 34 mostra ali claramente para nós aqui sobre a questão da bondade de Deus para conosco. Nosso Deus, Ele é bom. Nosso Deus tem sido tão maravilhoso para conosco. Eu quero aqui externar minha gratidão a Deus pela vida de todos os irmãos que, mesmo apesar de toda essa dificuldade, já puderam, hoje é dia 16, muitos já puderam aqui trazer os seus dízimos, as suas ofertas, tanto puderam transferir para a conta da igreja, outros trouxeram aqui para o gasofilácio na secretaria. Então eu louvo a Deus por isso, porque é Deus mesmo que tem feito, mesmo nos momentos difíceis que nós estamos passando, Deus tem cuidado do povo dele, e os irmãos têm sido fiéis. Louvado seja Deus. A gente agradece muito ao Senhor, e a gente vai orar consagrando isso que foi trazido, os dízimos e ofertas ao Senhor. Também nós louvamos a Deus aí pela cirurgia da nossa irmã Renata Toledo,
Graças a Deus, correu tudo bem na sua cirurgia. Louvamos a Deus também porque o nosso irmão Armando está aí com dengue, mas graças a Deus, já as plaquetas já estão subindo e temos certeza que logo ele estará de volta para casa. Louvamos a Deus também que o nosso irmão presbítero Nelson está bem melhor, está em casa ali junto com a família. E louvamos a Deus pela vida do Maurílio. Maurílio, pai do nosso irmão presbítero Mazini, que fez o procedimento ali no hospital e está bem. Então tudo isso é motivo de nós expressarmos a nossa gratidão ao nosso Deus. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos orar. E neste momento de oração também, se você tiver algum motivo de oração, então sintonize com Deus neste momento. Mesmo você estando aí na sua casa, acompanhando aí tanto pelo Facebook ou pelo YouTube, você então pode também, nesse momento, aí colocar diante de Deus aquele pedido, a sua situação, para que Deus então esteja ouvindo a oração neste momento. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, eu te agradeço, Deus, porque a tua palavra é bem clara, quando fala que nós precisamos a todo momento, Pai, depender do Senhor. E quando nós vemos o versículo 8 desse salmo, mostra para nós: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que no Senhor se refugia. E louvado seja Deus, ó Pai. Nós queremos agradecer pelos irmãos, ó Deus, que já puderam consagrar os seus dízimos e ofertas, ó Deus, ao Senhor, durante já esse mês de abril. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor mesmo cuidou, abençoou, ó Deus, e nós te louvamos por isso. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue sustentando, ó Deus, em cada área da nossa igreja. Quero, ó Deus, neste momento também, ó Pai, agradecer pela vida da nossa irmã Renata, que fez a cirurgia, também o nosso irmão Armando, que o Senhor tem cuidado dele, o presbítero Nelson, o Maurílio, todos os demais, ó Deus, que estão passando por momentos de dificuldades na área de enfermidade. Ó Deus, que a boa mão do Senhor continue conduzindo as suas vidas dentro do seu cuidado. Muito obrigado por isso, ó Pai. E como é bom a gente saber que nós servimos um Deus poderoso, um Deus que nos ama e um Deus que jamais nos desampara. Nós te louvamos por isso e agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado para conosco. Em nome de Jesus. Amém. É muito bom a gente falar com Deus. É muito bom a gente expressar gratidão. É maravilhoso também a gente reconhecer quantas coisas Deus tem feito por nós, né? E é maravilhoso a gente estudar a palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar estudando a palavra de Deus, nós vamos terminar o livro de Colossenses. Então eu gostaria que você abrisse no livro de Colossenses, no capítulo de número 4, texto que nós vamos estudar aqui nesta noite, da palavra de Deus. Interessante notar de que esses estudos de quintas-feiras têm sido muito bom para nós, porque é um momento especial da gente aprender, crescer no Senhor. Tanto quanto a gente estava aqui com as pessoas presentes, mas também esse estudo através, essa transmissão online, né, do estudo da palavra de Deus para o seu coração, tenho certeza que tem sido de grande crescimento para a nossa vida. Então eu gostaria que você, aí rapidamente também, você pudesse abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 4. Nós vamos ler do verso 2 até o verso 18. Lendo esse texto e vamos então refletir, pensar, analisar um pouquinho aquilo que Deus deseja falar ao nosso coração aqui nessa noite, tá bom? Então, Colossenses capítulo 4, nós vamos ler do verso 2 até o verso de número 18. Colossenses 4, 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lhe envio como expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o.
E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas vossas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho, de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saúda os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprirdes. E o verso 18, terminando, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Então, um texto da palavra do Senhor, para que nós possamos, então, nesse tempo agora, estudar com muita tranquilidade aquilo que Deus Ele quer falar ao nosso coração. Nós estamos terminando o livro de Colossenses, e o livro de Colossenses, ele relata basicamente sobre a supremacia de Cristo. E uma das coisas para a gente terminar hoje esse estudo de Colossenses, é nós estarmos pensando sobre relacionamentos necessários. O quanto os relacionamentos são importantes, né? E nós precisamos valorizar os relacionamentos. Interessante que há um autor chamado Alexander Pope, ele escreveu o seguinte: errar é humano, mas perdoar é divino. Errar, então, faz parte da vida. E a questão principal é como aceitamos ou enfrentamos os nossos fracassos. Interessante que um grande líder do nosso mundo, John Maxwell, ele apresenta 10 principais razões pelos quais as pessoas fracassam. Ele então começa a listar essas situações para mostrar por que as pessoas fracassam tanto. Ele diz, inabilidade de relacionamento com outras pessoas, não saber relacionar, atitude mental negativa, ou quando a pessoa está no lugar errado, uma ausência de foco, falta de compromisso, indisposição para mudar ou inflexibilidade, mentalidade do caminho mais curto, confiar apenas no talento humano, decisões baseadas em informações incompletas, falta de objetivos ou de sonhos. Então, John Maxwell, ele mostra para nós essas 10 razões pelas quais as pessoas fracassam. Agora eu quero dizer para você o seguinte: na vida cristã, o sucesso ou o fracasso espiritual depende de quê? Depende de relacionamentos. Porque sabemos perfeitamente que a qualidade da sua vida espiritual, meu irmão, minha irmã, você que me assiste agora, dependerá da maneira como você se relaciona com Deus e com as pessoas. Isso tem tudo a ver, a qualidade, a forma com que você vai ser bem-sucedido ou não, né? E tanto que no último capítulo dessa carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo, então, ele oferece-nos uma aula sobre esse assunto. E, primeiro aspecto, ele vai falar da relação do cristão com Deus, né? Interessante que, nesse tempo, nós estamos passando de isolamento social, nós estamos aí dentro das nossas casas. Ele mostra para nós, dos versos 2 a 4, ele revela para nós aqui a relação do cristão com Deus. E ele começa falando, olha só, atente para o texto: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então ele mostra para nós que a oração é a base do relacionamento do crente com Deus. Por quê? Porque quando nós oramos, nós dialogamos com Ele. E sem diálogo não existe o quê? Relacionamento. É por isso que a oração, ela é um mandamento divino, acompanhado da garantia de que Deus nos responde. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar de 3 maneiras. Ele mostra aqui para nós, olhando para esse versículo. Interessante a gente perceber aqui, que nesse tempo o qual nós estamos passando por uma situação tão difícil, a forma com que o cristão se relaciona com Deus, ela vai denotar a forma com que ele vai enfrentar essa dificuldade.
Então ele mostra para nós que nós devemos orar de 3 maneiras. Ele olha o texto aí de forma expositiva, quando ele mostra para nós que nós precisamos orar de que jeito? Primeiro, com perseverança. Então, a palavra perseverar significa apegar-se, ocupar-se ativamente de, indicando a ideia de paciência e persistência. O que ele está dizendo para nós aqui? Que é orar sem esmorecer, sem desanimar, embora Deus pareça demorado em responder. Então ele mostra para nós que a importância de nós precisamos orar, perseverar na oração, sermos perseverantes. E o quanto isso é importante? Nós sabemos perfeitamente que nós temos tantas decisões a tomar, quanta preocupação parece que vai tomando conta da nossa vida, né? E nada melhor do que a gente realmente orar com perseverança. Ele mostra para nós. Mas ele mostra orar com perseverança. Mas ele mostra também que nós precisamos orar de que forma? Vigiando. E a palavra vigiando que aponta para o espírito de alerta que todo crente deve ter quando for orar. Vigiar não é dormir e não ter aquela preguiça de falar com Deus. Quando nós vemos Jesus Cristo, Jesus repetidas vezes nos exorta a vigiar e orar para não cairmos em tentação. Então orar com perseverança e orar vigiando. E o quanto isso é importante na nossa vida. E aqui ele vai falando também, orar com perseverança, orar vigiando, mas orar também com gratidão, com ações de graças, né? Toda a oração, ela deve ser misturada com gratidão. E Paulo, então, ele chama a atenção dos colossenses para a importância da gratidão no nosso coração. Nós somos gratos. Nós temos, conforme nós falamos no início aqui, a gente tem no nosso coração aquele desejo de estar, ó Deus, muito obrigado. Gratidão no nosso coração. A gratidão sempre, a gente diz, né, a gratidão revela fé. E quando eu sou grato, eu reconheço, ó, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem do Senhor, tudo é dele. Então é importante nós sermos gratos. Então, oração com gratidão. Então, e Paulo fala também da oração intercessória, isto é, a oração que nós fazemos pedindo a Deus pelo bem espiritual dos outros. Olha como ele diz aqui, suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. A oração com gratidão, a oração também intercessória, ela foi praticada por quem? Por Jesus Cristo. E nós sabemos que é um dos seus ministérios hoje no céu, à direita, quando ele intercede por nós. Então nós somos ordenados a orar pelos outros e pelos enfermos, por aqueles que estão com enfermidade, que nós já oramos hoje. Nós somos também desafiados a orar pelas autoridades, nós somos desafiados a orar pela igreja, pelos que nos perseguem, pelos líderes espirituais. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre esta oração, e mostrando também a nossa relação com Deus, ele está dizendo o seguinte para nós, de que pelo menos 2 pedidos são importantes que nós devemos orar, para que Deus abra portas, oportunidade, para que ele pregue o evangelho, e nós sabemos que abrir a porta é da competência de Deus, pois a porta que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém realmente pode abrir. Então ele fala para isso. E outro aspecto também, outro pedido, Paulo ora para que Deus o capacite como ele deve pregar. Paulo sempre se preocupou em pregar de que forma? No poder de Deus, pois a mensagem e o mistério de Cristo só seria eficaz sob a ação do Espírito Santo. Então a oração é um meio de graça disponível ao cristão para alimentar o seu relacionamento com Deus. Então, nós percebemos aqui, quando o apóstolo Paulo termina essa epístola aos Colossenses, ele está mostrando para nós a respeito dos relacionamentos necessários, e ele mostra então da relação do cristão com Deus. Aí a pergunta que eu coloco para você aqui, como que tem sido o seu relacionamento com Deus? Como tem sido a sua intimidade com Deus? O próprio salmista diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. E quantas pessoas têm dificuldade para relacionar com as outras pessoas, porque falta também o quê? O relacionamento com Deus. E nós aprendemos aqui que a oração, ela deve ser feita de que jeito? Com perseverança, com vigilância e com gratidão. E através da oração, Deus abre portas e capacita-nos para que nós possamos servi-lo
da melhor forma possível. Então, aqui, em primeiro aspecto, o apóstolo Paulo está falando da relação do cristão com Deus. E uma das formas é quando nós realmente oramos, quando nós realmente falamos com o Senhor. Você tem procurado desenvolver essa intimidade com Deus? E o apóstolo Paulo vai continuando, quando ele fala dos versos 4, do capítulo 4, versos 5 e 6, ele fala então da relação do cristão com o mundo. Olha o que ele diz no versículo 5 e 6, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então Paulo fala do relacionamento do cristão com as pessoas que são de fora. E essa expressão, quando nós olhamos aqui no texto, ela é equivalente ao termo rabínico que denotava aqueles que pertenciam às outras religiões, e é usado aqui para denotar aqueles que não são cristãos. E o apóstolo Paulo, então, ele apresenta para nós 3 conselhos muito importantes no nosso relacionamento com o mundo, com as pessoas que não conhecem a Cristo. Ele fala o seguinte, alguns conselhos muito importantes para nós. A gente sabe que, mais do que nunca hoje, você e eu, a gente precisa dar um bom testemunho para as pessoas que não conhecem a Cristo. Então ele diz para nós, nesses versos 5 e 6, sobre alguns conselhos espirituais. Ele fala, nós precisamos portar-nos com sabedoria. O que é portar com sabedoria? Ele mostra, nós precisamos andar como Deus manda. Por isso que o cristão verdadeiro, ele deve se preocupar com o seu testemunho, pois a vida fala mais alto que as palavras. E a palavra aqui, portai, no grego, peripatel, significa andar à roda, apontando para quê? Para uma maneira costumeira de viver, um estilo de vida pautado pela ética, com sabedoria. Significa de acordo com os mandamentos do Senhor, de acordo com a sua nova vida em Cristo, que nós devemos viver. Portai-vos com sabedoria. E o quanto você e eu, né, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste agora, nós precisamos de sabedoria, né? E a palavra de Deus diz, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedido, peça porém com fé, nada duvidando. E o quanto nós precisamos nos portar com sabedoria, nessa situação que nós estamos enfrentando, né? Onde mais do que nunca nós precisamos dar um bom testemunho para os nossos familiares não crentes, para os nossos amigos que não conhecem Cristo. Nós precisamos nos portar com sabedoria, sabedoria dentro da nossa casa, junto com o cônjuge, junto com os filhos, junto com os familiares, o quanto é importante a nossa sabedoria. E quando ele fala sobre esse primeiro conselho, o relacionamento do cristão com o mundo, ele fala, portar-vos com sabedoria, mas depois ele fala também que nós precisamos o quê? Aproveitar as oportunidades. E quando ele fala aproveitar as oportunidades, aí no versículo, ele está mostrando para nós o seguinte, significa, remindo o tempo, tirando proveito de toda oportunidade. A palavra aqui não enfatiza um determinado momento do tempo, mas um espaço de tempo cheio de possibilidades. Por isso que você e eu, nós precisamos aproveitar as oportunidades para falar e testemunhar do quê? Do Evangelho. Falar do amor de Deus, compartilhar o amor de Cristo às outras pessoas. Então ele fala, aproveitai as oportunidades. Você tem aproveitado as oportunidades? Você tem aproveitado agora a tecnologia, as redes sociais, para levar uma palavra de encorajamento, de bênção, orar pelos seus amigos, orar pelos seus familiares, mandar uma palavra de amor, de apoio, nesse momento tão difícil? Você tem feito isso? Então, nós precisamos aproveitar as oportunidades. E o quanto nós precisamos disso, meus irmãos? Hoje, no mundo tão difícil, onde as pessoas estão cada vez mais ansiosas, preocupadas, angustiadas, nada melhor que nós aproveitarmos essas oportunidades e levar para elas essa palavra viva, essa palavra de encorajamento, uma palavra boa, que edifica a vida das pessoas. Então, esse é o segundo conselho. O apóstolo Paulo fala sobre nós nos portarmos com sabedoria, a gente aproveitar a oportunidade e a gente falar também de maneira graciosa. Olha o que ele diz para nós. O termo palavra aqui compreende todas as comunicações verbais ou tudo aquilo que o cristão fala, tudo que nós falamos. Então Jesus diz que nós prestaremos contas do que falamos. Quando ele fala isso lá em Mateus 12,
Você pode ver depois aí nos versos 36 e 37. Então, logo, a nossa palavra deve ser sempre agradável. O que é isso? Uma palavra gentil, graciosa, porque a fala, ela deve transmitir graça àqueles que a ouvem. Também ele mostra para nós que a fala deve ser temperada com sal. Nós sabemos que o sal simboliza o quê? Simboliza pureza, preservação e sabor. Logo, então, a nossa fala deve ser pura e santa, e ela deve exercer uma influência positiva contra a deteriorização, e deve ser saborosa ou gostosa de ser ouvida, né? Fale de maneira graciosa. Fale de maneira graciosa com as pessoas que convivem com você. Fale de maneira graciosa com as pessoas que estão precisando tanto de uma palavra boa, edificante para o coração nesse momento, né? Nada melhor do que a gente ter uma palavra graciosa para as pessoas. Então, o apóstolo Paulo, ele encerra o objetivo desta tal fala, que ele diz que esse objetivo de falar desse jeito é responder adequadamente à pessoa que não é convertida. Então, todo cristão deve responder com mansidão e sabedoria àqueles que questionam ou se interessam pelo Evangelho. Então, o apóstolo Paulo falou sobre o nosso relacionamento com Deus, né? Como que nós devemos buscar esse Deus, e depois ele fala também do relacionamento do cristão com o mundo, né? E nós precisamos disso. Nós precisamos nos relacionar bem com as pessoas que não são cristãs. Nós precisamos também, através do nosso testemunho, realmente atrair as outras pessoas. E nós precisamos discernir o tempo certo e a melhor maneira de responder também aos questionamentos da nossa fé, da nossa confiança e dependência de Deus. Então, o apóstolo Paulo fala sobre isso. E depois, então, algo interessante aqui, que o apóstolo Paulo, depois de falar do nosso relacionamento com Deus, fala do relacionamento aí com aquelas pessoas que não são cristãs, depois ele fala da relação entre líderes, dos versos 7 até 18, eu vou tentar ser rápido aqui nesse texto, só para compartilhar com os irmãos. Paulo, ele mantinha muitos relacionamentos, e eu tenho certeza que você e eu, todos nós hoje, né, a gente mantém tantos relacionamentos com tanta gente. Isso explica, em parte, o sucesso do seu trabalho, porque no final da carta ele cita vários dos seus companheiros de lutas, e cada um deles ilustra um princípio de liderança. Olha só, quando ele fala sobre Tíquico, olha no verso 7, quando ele fala: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Era um grande companheiro de Paulo, era um irmão amado e fiel ministro, homem de confiança e integridade. E ele foi o portador das cartas aos Efésios, Filemão e Colossenses. Recebeu também de Paulo 2 encargos, assim, de dar notícias de Paulo aos Colossenses e de consolar ou alentar o coração daqueles irmãos, né? Aqui, quando nós olhamos aqui o princípio de liderança que ele fala para nós, ele fala o seguinte, que a confiança é a base de qualquer relacionamento. E nós sabemos o quanto Paulo confiava em Tíquico, né? Então, nós sabemos que esse princípio de liderança, a confiança é base de qualquer relacionamento, né? Por isso que a gente precisa pedir discernimento para Deus, para que o meu testemunho, a minha intimidade com Deus, o meu testemunho com as pessoas, gere nas pessoas confiança. E como é importante nós darmos um bom testemunho para que as pessoas possam realmente confiar naquilo que nós falamos. E quanto é importante a gente demonstrar essa confiança. E nós vemos aqui que a confiança é a base de qualquer relacionamento. Depois de Paulo, então, falar sobre Tíquico, ele fala sobre outro líder, que foi Onésimo. Nós vemos no versículo 9, quando ele fala para nós aí, e o nome Onésimo significa útil. Você pode ver em Filipenses, versículo 11. Era filho espiritual de Paulo, lá em Filemão 10, que fala sobre isso, né? O outro é Filemão 11. A carta de Filemão foi escrita por Paulo em seu benefício. Nós sabemos que Filemão foi um escravo fugitivo que pertencia ali a Filemão. E após a sua conversão, Onésimo tornou-se o irmão fiel e amado, útil a Deus e aos seus irmãos. Então nós vemos que Onésimo significa útil. Qual que é o princípio de liderança que nós vemos aqui? Que um fracasso de conduta não significa o fracasso definitivo de uma pessoa. O fracasso não deve gerar pessoas fracassadas. Então, nós vemos a importância
de nós realmente investirmos nas vidas das pessoas, damos uma nova oportunidade, damos uma nova chance, e nós vemos isso na vida de Onésimo, né? Aí depois ele cita nos versos 10 e 11, mais 3 pessoas, Aristarco, Marcos e Jesus Justo. Esses 3 nomes indicam que Paulo, então, ele tinha 3 judeus como seus colaboradores. Eles são vistos por Paulo como seu lenitivo. O que é lenitivo? É consolo, é conforto para o coração dele, né? Isso que acontecia. Então, Aristarco era macedônio tessalônica, foi companheiro de viagem de Paulo e portador da oferta para os pobres lá da Judeia. Você pode ver isso em Atos 20. Nós vemos Marcos, é o autor do segundo evangelho, primo de Barnabé e motivo da briga que separou Paulo de Barnabé. Posteriormente, nós vemos que Marcos foi um grande cooperador de Paulo, que o chama de útil ou proveitoso para o trabalho ministerial. E depois nós vemos Jesus o Justo. Ele é citado somente aqui por Paulo, e a única informação que temos dele é que era um judeu convertido ao cristianismo. Qual que é o princípio de liderança que nós temos aqui? Quando nós ajudamos os outros, nós estamos também nos ajudando, né? Então nós vemos a forma com que Paulo ajudou Aristarco, Marcos e Jesus o Justo. E quando a forma com que Deus também usou a vida deles para abençoar a vida de Paulo, né? Nós vemos também Epáfras, que era um plantador de igrejas, provavelmente o plantador das igrejas em Colossos, Laodiceia e Herápolis, era um homem de oração, que lutava espiritualmente pelo bem dos outros, alguém que se preocupava com os outros, né? E nós vemos aqui então que Epáfras mostra para nós um espírito de liderança muito importante nesse princípio. As pessoas estão interessadas em quem se interessa por elas. Então a importância também no relacionamento, quando nós relacionamos com as pessoas, quando a gente se interessa por elas, as pessoas se apegam a gente. E é importante também que nesse se apegar, cria vínculos de amor, de companheirismo e também de intercessão. Nós vemos Lucas, outro personagem, trata-se do autor do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos. Ele havia abandonado, podemos dizer assim, o seu consultório para se tornar o mestre do missionário Paulo. Qual que é o princípio de liderança aqui? Nos melhores relacionamentos, a alegria de estar junto é o suficiente. E nós vemos que isso aconteceu com o médico amado Lucas. Nós vemos também Demas, que foi um colaborador de Paulo, lá em Filemão, capítulo 20, versículo 24. Contudo, o abandonou num determinado momento, pelo motivo de amar ao mundo. Provavelmente nós vemos que não tenha resistido às durezas do ministério da cruz e da cruz do ministério. Qual o princípio de liderança aqui? Pessoas magoadas são as que mais magoam as outras, né? Então, Deus nos ensina aqui sobre a importância de nós sermos tratados por Deus, tratados pelo Senhor. E quantas vezes nós estamos aí guardando rancor, mágoa, ressentimento, como que isso faz mal para o nosso coração? E nós vemos que isso podemos perceber aqui na vida de Demas. E o último personagem colocado para nós, o último personagem foi Arquipo, provavelmente filho de Filemão e Afia. Lá em Filemão 2 fala sobre isso. Ele foi companheiro de lutas do apóstolo Paulo e talvez passasse por um momento de crise no seu ministério. Paulo então manda um recado encorajador. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. Conforme nós vemos aí em Colossenses 4:17. Qual que é o princípio de liderança? Em nossos relacionamentos, nós podemos levantar ou derrubar as pessoas. Bem, aqui nós fizemos então, expositivamente, olhando esse texto de Colossenses 4, de 2 até 18, mostrando para nós, então, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento aí com as pessoas do mundo e a relação entre líderes. Paulo foi um líder por excelência. E nós sabemos que ele mostra nas suas cartas, em várias cartas, mostrando para nós a importância de nós desenvolvermos bem também a nossa liderança. Mas para que nós possamos desenvolver bem isso, e para que nós possamos ter relacionamentos importantes da nossa vida, os relacionamentos são necessários. Nós precisamos de 3 coisas. Primeiro, nosso relacionamento com Deus. E o quanto isso é importante na nossa vida. Aí a pergunta agora que eu quero colocar para você, para nós pensarmos aqui nesta noite. Como tem sido a sua intimidade com o Senhor? Como tem sido a sua busca de Deus através da oração? Então o apóstolo Paulo ensina que nós precisamos orar com perseverança, vigiando e com ações de graça. Ele mostra para nós a importância de nós sermos pessoas que também ouvimos a palavra de Deus e nos portamos com sabedoria.
tendo uma palavra boa, edificante, que abençoa as outras pessoas, nosso relacionamento com as pessoas não cristãs, o quanto isso é importante na nossa vida. E ele mostra para nós aqui a necessidade de nós estarmos também aprendendo com os nossos relacionamentos. E nós vemos quantas coisas Paulo, com todas as pessoas que ele cita aqui no restante do término do capítulo, todas essas pessoas aqui, ele mostra de uma maneira bem clara quantas coisas ele aprendeu e o quanto ele foi abençoado, o quanto também ele abençoou tantas pessoas, né? O relacionamento com as pessoas que nós convivemos diariamente. Meu irmão, minha irmã, eu louvo a Deus porque Deus tem dado a mim e a você essa oportunidade de estudar a palavra de Deus. Interessante que quando o apóstolo Paulo termina aqui no versículo 18, ele fala, a graça seja convosco. E é claro que você e eu, nós precisamos muito da graça de Deus no enfrentamento das situações da nossa vida. Por isso que, quanto mais você e eu, nós estivermos ligados plenamente com o Senhor, Deus então vai continuar derramando a sua graça sobre a nossa vida, para que tanto o nosso crescimento para com Ele, pela oração e pela palavra, como também o nosso relacionamento com quem? Com as pessoas não cristãs. Nesse tempo que nós estamos enfrentando de pandemia, nesse tempo que as pessoas estão aí tão carentes de oração, de palavra sábia, de encorajamento, nada melhor que Deus usar a sua vida, a minha vida, como instrumento do Senhor para abençoar essas pessoas. Nós sabemos que no decorrer dos nossos relacionamentos, a gente vai encontrar diversos tipos de pessoas, mas que nesse tempo de estarmos travando o relacionamento com as pessoas, nada melhor do que nós aprendemos e nós sermos abençoadores. Então, por isso, a minha oração é que Deus derrame a sua misericórdia sobre a sua vida, sobre a sua família, e que nesse tempo o qual nós estamos isolados na nossa casa, nada melhor do que nós crescemos no Senhor, buscarmos a intimidade com Ele, para que cada vez mais da nossa vida, ela possa honrar e glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe você. É muito bom a gente estudar aqui a palavra de Deus, e na próxima quinta-feira também, às 20 horas, nós estaremos aqui transmitindo esse estudo bíblico para o seu coração, para que Deus também abençoe muito a sua vida, abençoe muito a sua família, e você possa crescer então na palavra de Deus para o louvor, para a honra e para a glória dEle. Louvado seja Deus aí por esse privilégio. Nós queremos louvar muito a Deus, porque nosso Deus tem sido tão bom para conosco, e tem dado a mim e a você essa oportunidade de crescer nele, estudar a palavra de Deus. Eu louvo a Deus também pela forma com que Deus, mesmo nesse tempo de isolamento, dele dá à nossa igreja, os líderes da igreja, os pastores, de estarem levando a palavra de Deus para o seu coração. Eu agradeço muito, você está aí, está crescendo, está dependendo do Senhor. É a nossa oração que logo tudo isso se acabe e nós possamos estar juntos aqui novamente, tá bom? Quero lembrar os irmãos que a SAF da nossa igreja, a Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF, elas têm preparado, feito máscaras com muito carinho e amor, e está à disposição aí das pessoas que estão com risco, vulneráveis e de extrema necessidade. Então você pode ver aí na tela, então, você pode ver aí, ó, a SAF da nossa igreja, Sociedade Auxiliadora Feminina, uma bênção da nossa igreja, elas têm confeccionado essas máscaras. Então, se você tem alguém da família, ou você mesmo está precisando, então, se é alguém que está de risco, ou vulneráveis, ou de extrema necessidade, então você pode vir aqui. As mulheres da nossa igreja estão de segunda a sexta-feira, de 9 até 1h da tarde. Então você pode vir e adquirir essa máscara gratuita para abençoar a sua vida, viu? Então Deus abençoe a nossa SAF por essa iniciativa, e que tenha abençoado tanta gente já, essa prevenção contra esse novo coronavírus, né? Deus tenha misericórdia aí nessa situação. Quero lembrar também aos irmãos a respeito novamente dos dízimos e das ofertas. Lembrando a você que já entregou, glória a Deus por isso, mas se porventura você ainda não entregou seus dízimos e ofertas, ou não depositou, então você pode fazê-lo depositando aí na conta aí da nossa igreja, está aí na tela, você pode ver, né, a conta da igreja, você pode depositar, ou então você pode fazer a transferência, ou então você pode vir aqui durante a semana, de segunda a sexta, de 9 até 1h da tarde. Então
Então, a secretária da igreja está aí, você tem um gasofilácio, você vai lá, deposita, agradece a Deus e coloca lá, e louvado seja Deus, porque é uma forma que nós estamos demonstrando nossa fidelidade ao Senhor, e eu louvo a Deus pelos irmãos que têm cada dia demonstrado a sua fidelidade, a gente louva a Deus por isso. E quero lembrar a você que no próximo domingo, às 10 horas da manhã, nós temos então a nossa escola bíblica dominical. Louvamos a Deus pela vida do pastor Tiago, que está falando sobre o fim, sobre os últimos dias, né? Sobre a volta de Cristo. Então você pode acessar 10 horas da manhã, ou pelo Facebook, ou então pelo YouTube, para que você então esteja crescendo na palavra de Deus. E à noite, às 19 horas, nós temos então a transmissão do culto online, onde nós estaremos prestando culto a Deus aqui e transmitindo para você, para que você então acompanhe a palavra de Deus, tá bom? Nós vamos encerrar então esse tempo que nós passamos juntos, um tempo tão bom, tão edificante para o nosso coração, orando, e gostaria que você então aí fechasse os seus olhos nesse momento, e vamos falar com Deus. Pai amado, obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui juntos nesta noite. Obrigado, ó Deus, por esse clima tão ameno da nossa cidade. Louvamos o Teu nome, ó Deus. O Senhor nos dá esse privilégio de estudarmos a Tua palavra, de crescermos no Senhor. Obrigado, ó Deus, porque quando estudamos o livro de Colossenses, tantas coisas tremendas o Senhor ensinou ao nosso coração. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo. Obrigado, ó Deus, porque inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, Ele trouxe a nós, ó Deus, tantas verdades através do estudo dessa carta. E obrigado, ó Deus, faça com que cada vez mais nós possamos intensificar o nosso relacionamento com o Senhor, com as pessoas que nos cercam, com aqueles que não são cristãos, e cada vez mais, ó Deus, nós possamos aprender a ser bênção para as outras pessoas. Obrigado por isso. Dá-nos a Tua paz nesta noite, que tenhamos uma noite de paz, de alegria, de confiança em Ti, e que possamos dormir com segurança. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja na sua vida, esteja sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus que honra e glorifica o nome do Senhor, agora e para todos sempre. Amém. Nós louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pelo tempo que passamos juntos, viu? Minha oração é que você tenha uma noite com muita paz e alegria, e logo, em nome de Jesus, nós estaremos juntos, ok? Um grande abraço e que Deus o abençoe.